Seja muito bem-vindo, ouvinte, ao nosso quadro Qual é o Meu Direito? Para começar o nosso quadro, hoje eu tenho um convidado super especial e o tema vai ser Direito do Consumidor. Hoje eu quero que você saia desse programa entendendo quais são os seus direitos como consumidor, a quem procurar quando você tiver um problema e o que é em si o direito do consumidor, a sua aplicabilidade, ou seja, para que ele serve no seu dia a dia, como que você deve se utilizar desse direito do consumidor para que possa fazer valer o que está na lei. Portanto, esse é o nome do nosso programa, Qual é Meu Direito? E para você entender onde começa esse seu direito, você precisa entender que no Brasil, em 1988, nós tivemos a Constituição Cidadã. É a lei maior do nosso país, é ela que rege todas as outras leis que saem em nosso país. Se uma lei se mostra inconstitucional, ela é contrária a essa Constituição, portanto, ela não vai produzir efeitos no mundo prático. Por isso, sendo a nossa Constituição de 1988, ela traz uma tendência mundial, que é a constitucionalização do direito civil, ou seja, as relações civis elas passam a fazer parte de um âmbito fundamental dos direitos das pessoas. Ou seja, ela virá algo de suma importância que deve estar presente no nosso ordenamento maior, na nossa lei maior. Assim, a nossa Constituição adotou como princípio fundamental, estampado no artigo 5º, inciso 32, a defesa do consumidor. E para a gente falar sobre defesa do consumidor, a gente precisa ter uma definição muito clara do que é consumidor e do que é fornecedor de produtos ou de serviços. Então eu quero que você entenda em que categoria você se enquadra nessa situação. Para isso, a gente vai recorrer ao Código de Defesa do Consumidor, também conhecido como CDC. É a Lei número 8078 de setembro de 1990. E ela dispõe que é consumidor toda pessoa física ou pessoa jurídica também. Então, se você é pessoa jurídica, você também pode ser entendida como consumidora. Portanto, consumidor é toda pessoa física ou pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O que isso significa, Railson? Significa que se a sua empresa compra, por exemplo, um produto de limpeza, ela é destinatária final daquele produto de limpeza, desde que ela não comercialize também produtos de limpeza. Portanto, a hora de lavar o banheiro, se um produto de limpeza der problema, causar algum dano, a sua empresa é consumidora daquele produto e ela tem direito de reaver judicialmente o prejuízo que aquele produto pode ter causado. Já fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, pessoas físicas também podem ser fornecedoras de produtos ou serviços. Então é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, e os entes também despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Portanto, esses são os fornecedores de produtos ou serviços. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. E serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, de seguro, salvo as que são decorrentes de relação de caráter trabalhista. Aí quando é uma relação trabalhista, aí não é uma relação de prestação de serviço, e sim uma relação de trabalho. Eu não sei se eu fui claro, mas a gente vai esclarecendo isso ao longo do nosso programa. Bem, eu preciso que você memorize que consumidor é aquele que recebe o produto ou serviço, contrata ou adquire, e fornecedor é aquele que presta o serviço ou entrega aquele produto mediante um custo, Então a gente tem nessa situação a diferenciação de consumidor e fornecedor. E se você é pessoa jurídica, você pode sim ser consumidora. Entendido? Sendo o Código do Consumidor muito extenso, ou seja, ele contém um rol de direitos muito grande, a gente não vai conseguir analisar todo o código e todos os seus direitos como consumidor ou seus deveres ou direitos de fornecedor em um programa apenas. Portanto, hoje a gente precisa focar num tema. E o tema de hoje ele está muito mais voltado a uma diferenciação que muitas pessoas não conseguem fazer. Por quê? Existe no próprio Código de Defesa do Consumidor
a disposição de que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores ou das vítimas, isso poderá ser exercido em juízo, ou seja, no Poder Judiciário, através de um processo, de uma ação judicial, de forma individual ou de forma coletiva. E para a forma coletiva, uma das possibilidades que o consumidor tem é ser representado pelo Ministério Público. Ministério Público, para você que não conhece, é a promotoria pública, ou seja, existe um promotor ou uma promotora para representar os seus interesses, mas eles agem, via de regra, quando é um interesse coletivo, um interesse difuso, ou seja, quando aquela prática que viola o Código de Defesa do Consumidor atinge mais pessoas. Então eu quero que você saia desse programa hoje sabendo quando você deve recorrer individualmente ao juízo, ou seja, através de uma ação judicial ou através do PROCON, etc., e quando você pode ser representado por um promotor de justiça. E esse programa também vale para quem é fornecedor, para ter essa dimensão de quem pode pleitear, de quem pode exigir esse direito judicialmente contra uma empresa fornecedora. Por isso, recebemos o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Eduardo Colombo Amado. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua disponibilidade em resolver ou dar orientações para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes aqui. Fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória dentro do Ministério Público, sobre as funções do promotor de justiça, principalmente no âmbito do direito do consumidor. Fique à vontade. Olá, Railson, olá, ouvintes. É uma honra muito grande participar do seu programa. Nós que já nos conhecemos de longa data, eu sei que o seu compromisso principal é com a cidadania e com a divulgação de conhecimento para a sociedade e para a formação de pessoas que saibam dos seus direitos. Então, antes de mais nada, eu te parabenizo por mais essa iniciativa. Muito obrigado, Eduardo, mas a gratidão é toda nossa aí pela sua presença. Bem, tentando falar de uma maneira bem simples para quem está ouvindo, o Ministério Público é como se fosse um advogado de toda a coletividade. Embora em alguns momentos ele atue de maneira a garantir um direito para uma pessoa determinada, como por exemplo uma ação de medicamento, em regra ele promove ações judiciais ou então através de conduta extrajudiciais, quando ele firma um acordo, por exemplo, ele busca proteger o máximo de pessoas possíveis, sejam essas pessoas determinadas ou indeterminadas. Bacana, Eduardo. Isso está inclusive no Código de Defesa do Consumidor, conforme eu já citei aqui, e na própria Constituição, não é mesmo? A Constituição Federal traz ele como uma função essencial à justiça, ou seja, ele é um órgão autônomo, não está subordinado ao Executivo, Legislativo ou Judiciário. Pelo contrário, ele fiscaliza esses outros poderes e ele tem 3 grandes funções de acordo com o artigo 127 da Constituição Federal. Ele defende a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. E ele faz isso da seguinte forma, basicamente, pela via criminal ou pela via civil. Intuitivamente, o criminal é quando uma pessoa comete um crime, então cometeu um roubo, cometeu uma fraude contra o sistema financeiro, cometeu um tráfico de armas. O Ministério Público é o responsável por defender a sociedade pela via penal, ou então pela via civil, por todos que nós conhecemos, protegendo a infância, protegendo o meio ambiente, protegendo o consumidor e por diversas outras vias cíveis. Muito obrigado, doutor. Agora, no âmbito do direito do consumidor, quando um consumidor ele se sente lesado por um fornecedor de produtos ou de serviços, quando é que ele deve procurar o Ministério Público ou outro órgão para poder fazer valer os seus direitos que estão previstos em lei? E, se não for o caso do Ministério Público atuar, que órgão esse consumidor deve procurar, de que forma ele deve fazer essa busca, de que forma ele deve proceder diante dessa situação? Importante salientar que o Brasil possui uma das melhores legislações consumeristas do mundo, então as pessoas devem fazer valer os seus direitos. Em havendo algum problema na relação do consumidor, a pessoa deve pensar: este problema toca somente a mim ou é um problema que atinge a todas as pessoas que estão na mesma situação de consumidor? Ou seja, esse problema teria ocorrido comigo, com o meu vizinho, com o meu tio, com uma pessoa que eu nem conheço.
Vou dar um exemplo para ficar bem simples. A pessoa comprou um celular, foi abrir a caixa e o celular veio com a tela trincada. Este é um problema somente daquele consumidor. Obviamente, pode ser que um lote específico sofreu um choque, mas em regra, é fácil constatar que esse é um problema individual e que a troca do aparelho resolve o problema da pessoa. Agora, por exemplo, se a pessoa vai até uma loja em que tem um produto em promoção e o vendedor fala, olha, você só pode levar esse produto em promoção se você levar um outro produto. Isso é uma venda casada, ou seja, não é somente este consumidor que está sendo lesado, é qualquer pessoa que tentar comprar aquele produto específico. Fica bem claro que nem se sabe quantas pessoas podem ser lesadas por essa conduta abusiva. No primeiro caso, dano individual, sempre registre a sua reclamação, seja através de um e-mail, ligando e pegando um protocolo. A formalização para a comprovação posterior é muito importante. Feito isso, se não conseguiu resolver o seu problema diretamente com a empresa, aí a pessoa pode procurar ou o PROCON da sua cidade, ou então um advogado que orientará ela a tentar resolver isso de forma extrajudicial, ou se precisar entrar com uma ação. É bom também salientar que a pessoa individualmente no juizado de pequenas causas, em algumas situações, ela pode promover uma ação sem o acompanhamento de um advogado. Isso certamente não é recomendado, mas a legislação permite essa hipótese. Interessante. E quando o consumidor está numa situação em que ele verifica essa venda casada, por exemplo, que é quando todos os consumidores são lesados, ainda que ele saiba que se trata de um dano coletivo, ele pode procurar o PROCON, por exemplo? Quando todos os consumidores são lesados, a pessoa também tem à sua disposição o PROCON da sua cidade, que vai intervir e tentar resolver nesse caso, ou então aí sim entra o Ministério Público. A pessoa pode formular, pode se identificar, é sempre melhor que se identifique, mas pode fazer isso de maneira anônima também. Ela dirige uma representação, uma petição até o promotor da sua cidade. Isso pode ser feito hoje pela internet. Se a pessoa entrar no site do Ministério Público, ela vai ver que tem um canal onde ela pode registrar suas reclamações e as suas petições. Muito bom, doutor. E você teria como citar pra gente algum caso que você tenha atuado ou que tenha participado ou verificado de atuação do Ministério Público no âmbito da defesa dos direitos do consumidor? Você tem como relatar pra gente de que forma isso aconteceu, como isso é peculiar diante do cenário aí de trabalhos, inúmeras atribuições do Ministério Público? Excelente pergunta, Elson. Em uma democracia, uma das coisas mais importantes que se tem é a publicidade e a divulgação de informações. Quem jogar as palavras consumidor vencedor no Google vai encontrar um site em que ali são divulgadas iniciativas exitosas do Ministério Público que resultaram numa melhora da qualidade de consumo. Alguns exemplos. Na área bancária, algumas ações visaram proibir e obtiveram a proibição da cobrança de taxas abusivas, oferecimento de serviços não contratados pelo consumidor e posteriormente com cobrança de taxa, até mesmo com falta de informação. O Ministério Público venceu essas ações e proibiu a cobrança dessas taxas. Na área de telefonia, por exemplo, internet, nós temos a condenação de algumas empresas que não ofereciam a velocidade de internet contratada, lesando assim todos os consumidores. Há também exemplos que se correlacionam com o meio ambiente, por exemplo, a proibição do amianto, da venda do amianto no Brasil por ser um produto cancerígeno. Não foi uma ação proposta pelo Ministério Público, mas houve a continuidade da venda e o Ministério Público posteriormente entrou com ações contra essas empresas que insistiam nesse tipo de comércio lesivo ao consumidor. Então, você percebe que é muito difícil que o consumidor individualmente entre com essas ações. Ele não se incomoda de repente com uma cobrança de 10 centavos na sua conta, ou ele nem percebe,
Essa cobrança, entretanto, feita de forma sistemática, gera um enriquecimento ilícito por parte do banco e lesa também toda a coletividade. O outro exemplo que eu dei, o caso do amianto, é muito difícil que um consumidor individualmente entre em juízo, consiga produzir e custear uma perícia para comprovar esse tipo de dano à sua saúde. O Ministério Público, nesses casos, atua de modo a proteger toda a coletividade, até para sancionar esse tipo de empresa que muitas vezes sabe desse tipo de conduta, eles têm consciência disso, não adotam nenhuma providência para sanar o problema, colocando assim muitas vezes o lucro na frente do consumidor. Muito obrigado, doutor. A sua participação foi importantíssima, acho que esclareceu muita coisa pra gente. Eu gostaria de saber, tem alguma consideração final aí, alguma dica, orientação para os nossos ouvintes para que possam adotar no dia a dia? Pois bem, a primeira orientação que eu dou para as pessoas é sempre formalizar. Formalizar é conseguir comprovar que você fez a reclamação, seja através de um e-mail, uma ligação, pega o protocolo, anota, sempre para você poder comprovar isso mais adiante. E também você pode pedir a resposta por escrito. Se a pessoa você sente que o lojista, o fornecedor, o prestador de serviços, ele está, vamos dizer assim, enrolando você, peça para ele formalizar, seja através de um WhatsApp, seja através de um e-mail, para ele comprovar aquilo que ele está se comprometendo. E a segunda consideração que eu tenho a fazer é para que as pessoas acreditem nos seus direitos, acreditem nas instituições, acreditem que vão conseguir resolver as coisas. Numa época de informação, de acontecimentos tão rápidos, às vezes as coisas não são resolvidas na velocidade que nós queremos, que nós desejamos. Entretanto, elas estão sendo resolvidas cada vez melhor, cada vez mais rápido e, enfim, elas estão sendo resolvidas. Portanto, as pessoas elas precisam acreditar nos seus direitos e não achem que não vai dar nada. Não, pelo contrário, insistam porque quem sai ganhando é o consumidor. Bom, então fica a dica aí do nosso promotor, Dr. Eduardo Colombo Amado. Fico feliz pela sua participação, doutor. Fico feliz aí por você que ouviu o nosso programa até esse momento. Espero que de alguma forma essas informações possam contribuir para o seu dia a dia e para o dia a dia dos seus conhecidos, amigos, familiares, para que assim a gente tenha uma sociedade um pouco mais justa, igualitária e respeitadora de leis, né? Porque não é à toa que esse programa se chama Qual é Meu Direito? Para que você saiba reivindicar esses direitos da forma correta e adequada, porque reivindicar direitos sem conhecer os direitos que são inerentes à nossa personalidade, à nossa condição de cidadão, é muito mais fácil, mas pesquisar, obter conhecimento para se reivindicar da maneira adequada, isso é um pouco mais complicado. E estamos aqui para isso. Ficamos por aqui. Agradeço pela sua audiência, pela sua paciência e pelo seu interesse em evoluir como cidadão. Muito obrigado e até a próxima.